Queria compartilhar, assim, a minha pregação vai ser curta, então eu queria compartilhar no início uma provocação para saber como está o nosso pensamento sobre salvação, fazendo a seguinte pergunta, e eu estou perguntando para você me ajudar a responder. A pergunta é: o que acontece com as crianças pequenas que morrem? Elas vão todas para o céu? Ou nenhuma vai para o céu? Ou algumas vão para o céu? Quais são essas que vão para o céu? Se todas as crianças pequenas vão para o céu, então Herodes, que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, será que ele foi um grande evangelista? Ele levou muita gente para o céu? Será que era melhor matar todas as crianças antes que elas começassem a pecar e, dessa forma, se sujeitando aí para o inferno? E aí, Davi? E aí, João? O que você me responde sobre isso? Pode abrir o microfone e ajudar a responder aqui. Em japonês, o pessoal falou que vai. Eu não Vai sei para o muito céu. bem, porque Fala no microfone, apareceria. as crianças não têm sabedoria do que o que é pecado, né? Então não dá pra lá ir pro céu e nem ir pro inferno, porque não tem pecado. Mas vai pra onde então? Não sei. Mas já nasce pecador, como fala a Bíblia. Pois é. Difícil, né? Ah, Pergunta? só aumentou o nosso problema aqui. E agora? Para onde vão as crianças? Na classe, alguém falou assim: não tem só as crianças, tem os autistas. Eu falei: bom, isso é verdade também. Se o problema é a consciência do pecado, se a pessoa não tem consciência do pecado, então ela vai para o céu, ah, será que lá no céu vai estar cheio de psicopatas? Pessoas que não têm consciência do seu próprio pecado? E os índios vão todos para o céu? Será que a gente precisa ir lá falar de Jesus para eles ou eles já têm outro caminho? Porque a gente aprende na Bíblia que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não fala para chegar para Deus, chegar até Deus, ou você vem por mim, ou você vai pela ignorância, né? Pela inconsciência do seu pecado. Não tem esse outro caminho. Então, como é que fica isso? Última chance. Porque no japonês falou que as crianças vão para o céu. Então, o Herodes foi um grande evangelista. Brincadeira, hein? Herodes não foi gente boa, não. Então, não pode ter sido um evangelista. E aí, Elias? O que você acha desse negócio? Haddad? Como é que faz para ir para o céu? Eu acho que o João respondeu melhor do que eu. Ele falou que não sabe. Então, essa é uma boa resposta também. Exatamente. Tá. O que eu vou falar pode não estar certo, né? Mas é um palpite. Vamos ver juntos, né? 1 Coríntios, capítulo 7. E lá em 1 Coríntios 7, Paulo está respondendo uma pergunta que fizeram para ele. E vocês sabem que na questão do casamento, Jesus também
causou uma polêmica quando ele fala que só tem uma razão para divórcio. E até os discípulos de Jesus, ficaram desanimados, falando, se for assim, é melhor nem casar. Para você ver como que era comum o divórcio no tempo de Jesus. Jesus vai dizer que a única razão que é aceitável o divórcio é se houver uma contaminação da intimidade do casal. A palavra, às vezes, é traduzida como adultério na nossa Bíblia, e a palavra no grego é porneia, de onde vem a palavra pornografia, que é qualquer coisa que é diferente da relação só do marido com a esposa. Então, pode ser adultério, mas pode ser homossexualidade, pode ser um monte de outras coisas esquisitas que o pessoal faz na área de intimidade sexual. E a segunda razão da Bíblia que autoriza o divórcio vai aparecer aqui, no capítulo 7 de Romanos, desculpa, de 1 Coríntios. E aí surge a seguinte questão. Tinha mulheres tementes a Deus, muito firmes com Deus, mas o marido não era crente. Elas estão perguntando, será que é melhor divorciar desse marido que não é crente para casar com um que seja bem cristão e a gente poder servir junto no reino? A resposta do Paulo, um pouco antes, vai dizer, ó, se a pessoa que não é crente quiser ir embora, deixa ele ir. Mas se você que é crente, não deixa o marido, que é descrente. Aqui no versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não ao Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, esse comentário que Paulo faz no versículo 14 nos dá uma pista, assim, dizendo que os filhos dela são santos por causa dela. Ela, que é filha de Deus, de alguma forma a graça de Deus se estende para os filhos dela. Então, a resposta para essa pergunta, para onde vai? A gente acha que vai para o céu as crianças que são filhos dos crentes, dos que são firmes com Deus. Porque a graça de Deus sobre os pais, de alguma forma, se estende para os filhos, que ainda não têm consciência, que ainda não tomaram essa decisão. Mas depois de uma certa idade, claro, aí cada um é responsável, não adianta querer se firmar na fé dos pais, né? Então, cada um de nós vai ter que tomar uma decisão pessoal, se quer Jesus ou não na sua vida. Mas enquanto não consegue tomar essa decisão, enquanto ainda está nesse tempo da inocência ou da inconsciência do pecado, então a gente entende que a graça de Deus se estende para os filhos daqueles que já são salvos. Uma coisa que eu tenho certeza é que Deus é a pessoa mais justa que possa existir. Deus nunca cometeria nenhuma injustiça. Então, né, por isso que estou falando que pode ser que essa resposta não seja a certa, mas eu tenho certeza de que Deus tem a resposta certa, né? O João e o Davi ali. A gente pode não ter muita certeza, mas Deus sabe para onde vai e a decisão que ele toma é a decisão mais justa do mundo, né? Não teria outra decisão melhor. E aí, abordando essa questão da justiça, é difícil a gente conseguir conciliar as duas coisas, como Paulo está fazendo aqui, no texto de hoje, que é o texto de Romanos. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Diz, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bondoso, mas ele também é muito severo. A gente ouviu semana passada, né, pastor Flávio, expondo essa questão. Aqui está falando do povo de Israel e agora o novo povo de Deus, que é a igreja.
mas como foi bem dito na semana passada, ainda existe um papel para o povo de Israel. Não sei se vocês sabem, mas ao longo da história cristã, houve muita perseguição contra os judeus por parte dos cristãos. E é um erro, assim, absurdo. Mas eles usavam o seguinte argumento: os judeus mataram Jesus, então a gente tem que matar os judeus. Onde já se vê uma coisa dessa, né? Não é assim que funciona. E o texto de Romanos 11, que a gente está vendo aqui, ele é muito rico e muito difícil de entender, porque ele vai dizer que Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo de Deus. Só que o povo de Deus estava com o coração muito duro. E aí não teve jeito. Deus cortou fora esse povo de Deus. Mas, né, ele faz essa advertência. Se o povo de Deus original foi cortado, não pensa você agora, né? Não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Não vá você se achar super crente que você é filho de Deus e está tudo certo. Viu? Você tem que estar firme com Deus. Se você não estiver firme com Deus, Deus também pode cortar você. Então, é uma advertência. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram. Então, aqueles que não mantêm a sua fé foram severamente tratados. Mas Deus trata com bondade você que permanece na bondade dele. Porque se você não permanecer na bondade dele, você também vai ser cortado. Então, é um exercício, né, que o próprio Tim Keller, a gente está usando um material de um pastor chamado Tim Keller que faleceu essa semana. Esse é o nome dele, né? Timóteo Keller, tem uma fotinha dele aqui. Ele era um autor excepcional, alguém que consegue usar de muita inteligência. Ele tinha uma igreja bem grande, num lugar que as pessoas não querem saber de Deus, que é na cidade de Nova York. O pessoal tem muito dinheiro, é muito inteligente, então não quer saber de Deus. E lá ele conseguiu argumentar com as pessoas, conseguiu mostrar o amor de Deus, e Deus, né, fez uma igreja bem grande ali, na cidade de Nova York, em Manhattan. E ele fala, nós temos esse risco, a gente corre o risco de pensar em Deus só como um Deus bondoso, e não pensar em Deus como um Deus severo. Se você pensa só no Deus bondoso, a gente, né, se diverte, acha legal, e se errar não tem problema, porque Deus vai perdoar mesmo, e vai vivendo a vida de qualquer jeito. Por outro lado, se você pensa só num Deus severo, você vive uma vida assim, muito sem graça, muito oprimida, né? Muito triste, quando Deus, na verdade, liberta a gente dessa vida ah, de viver tentando ganhar nossa própria salvação. Não sei quantos assistiram aquele filme ou leram já um livro chamado O Nome da Rosa. Conta a história de um livro, eu vou fazer um spoiler, né? Conta a história de um livro que era proibido dentro de um monastério. E por que esse livro era proibido? Porque ele fazia as pessoas rirem. E, então, esse é o pessoal que acha que Deus é um Deus severo. Então, não tem nenhum lugar que fala que Jesus sorriu, fala que Jesus chorou, né? Então, eles achavam assim que tem que ser tudo muito sério o tempo todo. Nenhuma dessas opções, só bondade ou só severidade, mostram o caráter de Deus, mostram o rosto de Deus. Deus é um Deus bondoso e também severo. Então a gente pode se alegrar com ele, mas tem que ficar esperto. Porque se a gente abusar, pode ser que a gente acabe caindo também. Deixa eu compartilhar o que aconteceu. Eu vou parar e começar de novo. Também não foi.
Então, vou ler um trecho parecido com esse, só que em vez de ser uma oliveira, um pé de azeitona, agora é uma videira, um pé de uva. Jesus falando lá em João, capítulo 15. Eu estou lendo aqui numa versão que chama Nova Bíblia Viva. Então, ela é um pouco mais fácil de entender. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo, né, todo galho que estando em mim não dá fruto, ele corta. E ele poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais frutos. Talvez o Tadashi possa contar para a gente como é que era esse negócio lá. Você plantou uva lá em São Miguel Arcanjo, Tadashi? Não, uva não. Mas lá planta muita uva. Lá tinha bastante uva, né? O pessoal de Piedade eu acho que não planta uva, né? Mas, Planta. assim, Hoje planta. planta? Piedade? É que eu ouvi assim, quando começa a nascer vários cachos de uva, eles têm que cortar fora, deixar só um cacho. Mesmo no cacho, tem que tirar fora alguns dos bagos da uva, né? Porque se você deixa tudo, ele fica apertado, fica tudo pequenininho. Mas se você corta fora alguns deles, então o fruto consegue crescer. Mas isso faz quando tem fruto. Quando não tem fruto, corta o galho todo. Versículo 3. Ele já limpou vocês pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nem o ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Lógico, você já viu isso acontecer? Você corta um galho e traz para casa, fica esperando dar fruta? Não dá, né? Tem que estar lá no ramo principal. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora, como ramo imprestável. Seca-se, é juntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Eu tenho amado vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. E essa é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Nessa segunda parte, Jesus explica que para a gente dar fruto, a gente tem que estar ligado no tronco, na videira. E a seiva, né, o que passa do tronco para os galhos, é justamente esse amor. Se a gente se isola do amor de Deus, a gente não dá fruto nenhum. Se a gente recebe o amor de Deus, a gente vai dar fruto, a gente precisa mostrar esse fruto. E ele vai dar essa última ilustração. Não existe amor maior do que dar vida pelo seu amigo. Essa é uma frase que eu costumo usar nos casamentos, né? Porque o pessoal, de tanto assistir filme assim, de Hollywood, acha que o mocinho vai salvar a vida da mocinha porque ele vai se jogar quando alguém vai atirar uma flecha ou uma bala, né? E aí ele deu a vida por ela. Aí eu falo assim até bonitinho, mas eu quero ver você na hora da final do campeonato, com seu time jogando ali, você querendo assistir televisão, e a sua esposa pedir para ir no shopping comprar um presente para a mãe dela. Falar, ah, não, isso aí não dá. Então, isso daí é morrer para você. É considerar o outro mais importante do que você. Quando você acha que é a pessoa mais importante, você quer que tudo faça do seu jeito.
Mas quando a gente entende que o outro está precisando de alguma coisa e eu posso dar isso, então, quando eu faço isso por ela, é uma demonstração de amor. E Jesus deu esse exemplo final, né? Ele fala que ele ia dar, lá no capítulo 15 de João, ele fala que ele ia dar a vida pelos seus amigos. Ele antes chamava de servos, mas agora não é mais servo, agora é amigo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe o que ele está fazendo. Então, Deus nos considera amigos. E ele deu a vida por nós, como exemplo daquilo que a gente deve fazer pelos outros também. Jesus era a pessoa mais poderosa do universo. Ele podia ter evitado a morte dele. Ele podia ter feito um caminho mais fácil para a vida dele. Mas ele escolheu o caminho difícil, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. E é isso que ele está falando que a gente deve fazer. Que a gente precisa estar ligado com Deus, ligado com Jesus, deixar o amor dele fluir na nossa vida. E aí a gente poder dar fruto. Ele tempera essa questão do amor com a questão da alegria. Vocês viram, né? O texto fala sobre alegria. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham alegria. E é tão interessante como as pessoas buscam alegria em brinquedo de parquinho ou em comprar alguma coisa. Mas assim que você compra, assim que você andou no brinquedo, já foi embora a alegria. Jesus está prometendo uma alegria que vai durar, né? Uma alegria permanente, uma alegria duradoura, mesmo que a gente passe por dificuldades. Então, é mais difícil, mais complexo do que o nosso amigo que faleceu, Timothy Keller, é o próprio Jesus, que fala assim que quem quiser salvar sua vida vai perder ela. Mas quem quiser perder sua vida por minha causa, né, Jesus está falando, esse vai salvar a sua vida. É um paradoxo. É uma coisa que parece uma contradição, mas não é. Se você quiser buscar alegria, você vai encontrar uma alegria muito passageira. Se você quiser a felicidade você não vai conseguir sozinho. Mas quando a gente ama e é amado, a gente tem alegria e a gente tem essa felicidade. É estranho, né? É igual quando você quer viver, aí você morre. Mas se você quiser morrer, aí você vive. Quando você quer buscar felicidade, você não encontra ela. Mas se você abrir mão da sua felicidade para amar as pessoas, aí você encontra a felicidade. A felicidade é um subproduto. A felicidade é um efeito colateral. É uma reação alérgica, né, para quando você ama as pessoas e é amado por elas. Então a gente não compra felicidade. Então vale a pena a gente estar conectado com Deus, conectado com Jesus e dar muito fruto para Ele. Vamos fazer uma oração? Deus é Senhor. A gente precisa considerar a Tua bondade e também a Tua severidade. Ajuda a gente a pensar se estamos conectados com o Senhor, se estamos ligados à videira, se temos dado fruto, se temos vivido essa vida de alegria, se temos demonstrado amor. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda a gente a não se perder com nossas próprias preocupações, com nossas próprias atividades o tempo todo. Mas ajuda-nos, Deus, a sermos condutores do teu amor e da tua alegria, onde nós estivermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aguardar a pessoa voltar. Muito obrigado, pastor Daniel. Eu acho que está sem. Ou senão eu vou aqui. Então.
Amém. O pessoal voltou já? Só um minuto. Tudo na Itsuko. Sobrou alguém. Já tá todo mundo de volta? Sim. Pode continuar, né? Falta a dona Itsuko. Ah, Acho que ela saiu. Ainda tem gente lá. gente na outra sala. Enfim, eu não sei direito mexer nessa parte de salas. Acho que o Flávio Hum. sabe. A discussão saiu. É. Uhum. Vamos ver se ela consegue voltar. Enquanto isso, vamos tocar vamos cantar junto louvor em japonês, tá bom? Um momentinho, deixa eu colocar aqui. Ela voltou. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos pela mensagem que nós acabamos de receber, pela bondade e a severidade do Senhor. Talvez a gente não entenda sempre o distinguir entre a bondade e a severidade do Senhor. De repente, a gente acha que é severidade, mas o Senhor permite circunstâncias difíceis, não para que sejamos cortados, mas que
ainda mais dependamos de Ti, ainda mais permaneçamos ligados em Ti para experimentar a Tua bondade ainda maior. Seja assim com a Senhora Su, com a Senhora Tsai e a família Moma, Senhor, passando por momentos tão difíceis, momentos tão cruéis que, por consequência do pecado, nós estamos sofrendo como raça humana, mas que através disso possam estar chegando ainda mais perto de Ti e possam descobrir do Senhor de uma forma que de outra forma nunca poderia Te conhecer. Que o Senhor possa fazer todas essas famílias se aproximarem e ligarem ainda mais profundamente em Ti, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-las a experimentar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Entregamos nas Tuas mãos as suas vidas, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós todos os dias dessa semana e para sempre. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Que tenham todos uma boa semana. Obrigado ao pastor Daniel, que trouxe a palavra, e a todos que participaram. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.